Amigos queridos, que todos tenham um bom dia. Que as vibrações do nosso Mestre nos alcance nesta manhã. Sinta-se mais leve, mais fortalecido. Procure mentalizar a natureza divina, a brisa que te envolve, acariciando seus pensamentos. Tenha certeza de que esses momentos nos pedem lucidez, mas também vão nos pedir imensa alegria para que possamos sentir a força da espiritualidade em nossa vida. Vamos ler hoje Mediunidade Gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunta, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium como seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. A benevolência dos bons espíritos é a humildade, o mais absoluto desinteresse, moral e material. Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nesta manhã de luz, ensolarada pela verdade, nós te pedimos, Senhor, agasalhe os nossos pensamentos no bem, fortaleça a nossa fé e ajude-nos, Jesus, a compreender a força do trabalho que todos nós somos convidados a viver. Jesus, que as suas lições ampliem o olhar do nosso ser espiritual
sentindo cada dia mais o valor da mediunidade em nossa vida. Que Deus, nosso Pai, que provê todas as nossas necessidades, olhe por nós e que a paz inefável do seu amor nos sustente, nos encoraje, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, ficamos perguntando, por que será Kardec coloca esse item no Evangelho? Por que ele colocou mediunidade gratuita? Se ela é um dom ou uma faculdade que vem de Deus, com que direito temos para fazer dela um comércio? Quem somos nós? Muitas vezes não estamos na porta do templo a vender objetos, mas estamos dentro do templo a vender a nossa mediunidade. É preciso prestar atenção, irmãos. Os médiuns de hoje, nós somos iguais aos apóstolos de ontem, que tinham mediunidade e que receberam de Deus o dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzir a nossa fé. Olha quanta grandeza a mediunidade pode nos prover. Imaginemos se nós não tivéssemos a mediunidade tão rica, tão expressiva, tão significativa como a de Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe esse legado, ampliando o nosso entendimento do Evangelho, traçando novas diretrizes para que nós pudéssemos viver nos tempos de hoje, mas com uma compreensão muito mais ampla do Evangelho de Jesus. Nós, que todos somos médiuns, como nos diz Allan Kardec, precisamos saber o que temos feito com essa mediunidade, de que forma temos vivenciado as oportunidades que Deus nos deu. E Deus quer que a luz chegue a todos, e não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé porque não pude pagar. Ah, meus irmãos, quanto engano nosso, quanto engano, quanta cegueira. O amor alcança todos os cantos, desde a mais simples choupana às casas mais belas, mas isso não interessa. O que vai nos interessar é como ela chega aos nossos corações, o que ela tem nos transformado, o que ela tem nos convidado a viver. E é preciso que a gente possa alcançar as necessidades de nossos irmãos, como consolá-los, como esclarecê-los, como ofertar-lhes as oportunidades para que eles possam ampliar esta faculdade. Então, esta é a razão da mediunidade, que não constitui privilégio, e ela se encontra em toda parte. E nós, muitas vezes, temos encontrado, esbarrado com companheiros que são charlatões, charlatães que recebem, que cobram. E nós sabemos que os bons espíritos que comunicam conosco, eles têm outro pensamento. E eles sentem e demonstram para nós o seu grande pesar. É uma repulsão que eles têm por estes irmãos e até por estes espíritos que alimentam o interesse egoístico, fazendo disso um mecanismo e um mercantilismo no templo dos espíritos que não poderiam mais sair dessa forma. Jesus mostrou para todos nós, na linguagem do mestre, os vendilhões, e quantas vezes também somos esses vendilhões.
E não seria, portanto, uma profanação evocarmos por dinheiro determinados espíritos? Quantos irmãos, amigos, nós temos visto isso em outras condições espirituais, em outros movimentos espiritualistas, recebendo em troca de fazer as coisas tanto para o bem quanto para o mal? E nós perguntamos: qual é a moeda que devemos buscar para que nós possamos negociar com os espíritos? Não existe moeda a não ser a da gratidão, do reconhecimento. A moeda que estamos dando são para os homens levianos, que muitas vezes aproveitam de nossas dores, de nossas incompreensões, espíritos mentirosos que recebem para a sua vida material. E muitos, mesclados no seu pensamento, esses vendilhões, brincalhões, nós precisamos ver que toda comunicação séria é, antes de tudo, seguida pela simpatia, pela honestidade e pela fidelidade do médium. Então, nós precisamos primeiro saber qual é a questão moral que envolve aquele irmão. Quem somos nós para ficar falando isso ou aquilo? E às vezes afirmando para o outro que o Espírito disse isso e aquilo, numa bajulação ou num estado de não só bajular, mas de encontrar a ressonância da vaidade no olhar do outro. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os dos ledores de boa sorte. Aqueles que leem a sorte também trazem uma mediunidade. E muitas vezes, quanto cobram? Como também nos diz o Kardec, que nós precisamos estar registrando essas observações, obstáculos que se opõem a tudo isso. A mediunidade é uma faculdade essencial e ela muda de tempo em tempo à medida que nós vamos nos esforçando para que ela se transforme em mecanismos ou processos de nossa evolução. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Às vezes nós temos talentos e confundimos talentos com mediunidade. Por isso não é uma arte. Mediunidade não é uma arte, um dom que nós conquistamos. Mediunidade é uma faculdade. Aquele que tem habilidade, conhece os verdadeiros sentidos da mediunidade, desenvolve o amor pelo seu irmão. E muitas vezes ela é diferente do talento pelo trabalho, por essa razão mesma, que representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. O talento é uma coisa, a mediunidade é outra. A mediunidade, porém, não é uma arte. Veja bem, não é uma arte. A mediunidade nem é um talento. E esse talento, muitas vezes, nós vamos ver que muitas vezes esses talentos, eles não puderam expandir porque ele não é mediunidade, ele é só um talento. E não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Não inventemos. Muitas vezes nós somos tão místicos que nós falamos para o outro em nome desse ou daquele espírito, criando imagens, burlando a confiança dos nossos irmãos. Então, nós vamos ver que é por isso que no mundo o único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante é aquele que é capaz de servir o mestre. Mas não existe um só espírito. Nem o espírito é propriedade de ninguém. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono.
E ainda nós vamos ver que Kardec nos explica mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Pensemos bastante nisso. Quando os irmãos são iludidos, gastam dinheiro, pensam que aquilo é uma dádiva. Não, é um comércio. E quantos médiuns vivem desse comércio? E aqui Kardec nos mostra o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão pelo descrédito que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, a mediunidade, quando eu a vejo como uma missão, é porque ela é uma coisa santa, que deve ser praticamente e religiosamente vivenciada por nós. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Porque nós só podemos usar ou ter essa mediunidade aquele que já desenvolveu dentro de si os valores essenciais do bem, do amor e tem a companhia constante dos nossos benfeitores. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Nós precisamos buscar Jesus para ver a essência e o significado maior de tudo aquilo que ele nos deu. Nós sabemos também que Kardec trabalhou com um magnetizador, mostrando o papel dele, que, dado o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. E se eles quiserem impor preço, essa é uma questão dele. Agora, o médium espírita, o médium curador, todo o fluido que ele trabalha, esse fluido que ele expressa, esses fluidos não são nossos, são dos bons espíritos. Por isso que eu não posso comercializar. Então, os espíritos lhe levarão em conta o devotamento, o sacrifício, ao passo que se afasta do que esperam fazer deles uma escada por onde sobem. Nós precisamos conscientizar do nosso verdadeiro papel como trabalhador espírita cristão diante das oportunidades que Deus nos oferece, inclusive nos concedendo a mediunidade para o nosso processo de educação e evolução. Agradeçamos a Jesus neste momento sublime, pensando bastante em todos os nossos atos, no que nós pedimos para o outro, e vamos, nesta hora, pedir a Jesus a sustentação para os nossos pensamentos, a modificação de nossas vibrações, o desejo enorme de nos melhorarmos pelo passe, na transfusão fluídica destes benfeitores amigos que nos ofertam novas energias, novos fluidos, novos estímulos. Que a nossa água possa ser fluidificada, colocada nela essas energias tão salutares, pela bênção e o amor dos nossos benfeitores. Que Jesus leve aos corações em dor a esperança, a fé. Que Jesus visite os hospitais, as enfermarias, as UTIs. Senhor, olhe por todos que ali passam pelo teste da fé, da esperança. Que o Senhor agasalhe toda a humanidade, para que a paz se faça presente, Jesus, no pensamento e no coração dos governantes de nossos países. Que o Senhor nos dê força e coragem para caminhar. Obrigado, Senhor. O abraço feliz, amoroso, imantados de vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, a você, irmão, que compartilha conosco estes momentos. Que assim seja.